defender a liberdade como um instrumento privilegiado de afirmação da cidadania, como forma de participação efetiva nos destinos comuns e coletivos. Depois, a defesa da justiça. Não há uma sociedade moderna em que a justiça não funcione, não deva funcionar bem. Onde a justiça funciona mal, nada funciona bem. E em Portugal parece que tudo, mas mesmo tudo, funciona mal. A democracia verdadeiramente só se realiza na República e a República verdadeiramente só se realiza, só se afirma através da democracia. Portanto, é a junção destes dois valores e a defesa intransigente dos seus valores matriciais que nos motiva hoje. Nós não somos contra os partidos que existem. Não há democracia sem partidos políticos. Agora, também, quando a democracia degenera, como está a degenerar em Portugal, não há partidos inocentes. Os partidos portugueses vão ter que mudar a sua prática, vão ter que mudar a sua atuação, porque senão estão a afundar a democracia, estão a afundar os valores da própria República. Eu digo claramente, as pessoas que estão satisfeitas com a prática do Partido Socialista nos últimos 40 anos, votem no Partido Socialista. As pessoas que estão satisfeitas com a prática do PSD nas últimas, votem no PSD. Agora, há mais de metade dos portugueses estão insatisfeitas. A esses eu digo, venham para a democracia, porque é na democracia que se resolvem os problemas nacionais. Há, finalmente, uma alternativa no quadro democrático. Vamos romper com este monopólio rígido dos partidos a exercerem na vida política, a exercerem a política. Os partidos funcionam como um cartel na vida política portuguesa. Impedem os cidadãos de fazerem política. Um cidadão autonomamente considerado, se quiser contribuir para a vida coletiva, não pode fazer, porque os partidos não deixam. Tem que ir subordinar-se às direções, aos interesses e às conveniências das direções dos partidos atualmente existentes, que, como lhe disse, cartelizaram a vida política, cada um gera parte do rebanho eleitoral que lhe cabe, não se chateiam muito uns aos outros, a não serem em encenações ou em teatralizações sem conteúdo de autêntico debate. E, portanto, nós queremos inovar isto, queremos levar mais honestidade à política, mais autenticidade à política, mais verdade à política, menos mentira, menos teatro na política, menos encenações, menos falsidade. A minha opinião, posso estar enganado, obviamente, é que o Sr. Marinho Pinto diz verdades não sendo totalmente verdadeiro. A minha pergunta é simples. Eu pertenço a 50% da população que ou não vota ou vota em branco. Eu queria saber se o Sr. Marinho Pinto tem noção de que essa faixa da população precisa de alguém que a represente. A minha pergunta é, o senhor sente-se com a capacidade para não defraudar essa faixa da população, dos eleitores? Todos nós temos limitações. Eu, se não me sentisse com capacidade para isso, não entraria na vida política. Eu quero dizer que eu fiz política antes do 25 de Abril. Militei em organizações estudantis, fui dirigente estudantil em Coimbra, fui membro da União dos Estudantes Comunistas, que era a organização estudantil do PCP, e advogado. Fui professor do ensino secundário, fui professor do ensino politécnico e do ensino universitário. Cheguei à conclusão de que é com a política, que é na política, que é com a democracia que se resolvem os problemas nacionais, que se pode contribuir para resolver os problemas nacionais. Não sou eu, nem muito menos o partido que estamos a fundar, que irá sozinho resolver os problemas nacionais. Mas pode ser o catalisador dos movimentos populares que obriguem as forças políticas a pôr em primeiro lugar os problemas dos portugueses e não as necessidades e os interesses das suas clientelas. Portanto, não espere de mim milagres ou o impossível. Espere de mim uma pessoa que vai trabalhar com honestidade, com dedicação, com sentido de responsabilidade para resolver os problemas deste país, que são cada vez maiores. Portugal está há cerca de 40 anos em democracia, tem vindo a ser sucessivamente governado por PS, PSD, PS, PSD, PS, PSD e cada vez estamos pior. E eu digo, é a altura de interromper este ciclo, esta espécie de maldição que nos conduz ao abismo. Portugal hoje tem uma dívida pública absolutamente insuportável. Nós estamos a gastar, a fazer despesas para os nossos filhos pagarem, para os nossos netos pagarem. Isso é imoral, isto é injusto. Nós não temos o direito de fazer isto. Nós não podemos deixar dívidas para as gerações futuras, ou pelo menos dívidas incomportáveis. A maior parte das dívidas que fizemos muitas delas foram dívidas desnecessárias, foram dívidas para satisfazer a gula de certas clientelas, sobretudo de natureza empresarial, parasitária, que andam à volta da democracia, à volta do Estado português. E, portanto,
pela primeira vez, há um partido, vamos constituir um partido que vai pelo menos denunciar isso e vai apelar aos portugueses para que se mobilizem contra este estado de coisas, contra esta degenerescência vergonhosa da democracia portuguesa e da República. A eleição de António Costa é uma ameaça para o seu partido? Não, o meu partido não está ameaçado, não tenho dessas ameaças. As ameaças para o meu partido são os ataques cobardes e soezas que muita gente me dirige, sobretudo jornalistas, a soldo de outras entidades estranhas ao debate público. Isso é que me ameaça e isso é que me ofende. Acreditar no novo partido que ele vai formar a partir de domingo, não é? E que depois nos dê garantia de que vai para a Assembleia da República para que uma pessoa tenha confiança em alguém, porque a confiança é esta que está completamente perdida, como todos sabemos. Muito obrigado. E a confiança não se adquire em pessoas que fazem declarações orais ou escritas, que fazem promessas. Eu tenho um passado que fala por mim. Eu comecei a trabalhar aos 20 anos, tirei o meu curso em Coimbra, sei para trabalhar, toda a minha vida trabalhei, nunca fiz política. Se agora decidi fazer, primeira questão, não vou para a política para beneficiar, para benefício próprio, não vou para a política para beneficiar a minha família, vou para a política para tentar ajudar e contribuir para resolver os problemas portugueses. E o senhor terá que olhar para a prática que eu tenho tido, mais do que para aquilo que eu lhe possa dizer, mais do que para aquilo que eu tenho dito, olhar para a prática, para a minha prática, como cidadão, como político. E depois irá com certeza concluir. O que eu digo é que nós não podemos ter a política transformada numa espécie de profissão em que gera o carreirismo político, em que os interesses dos próprios políticos se autonomizam e prevalecem sobre os interesses dos cidadãos e dos eleitores. Por exemplo, um deputado, quando é eleito, não tem nenhum compromisso com quem o elegeu, mas sim com quem o escolheu como candidato. Porque senão, nas próximas eleições, ele não volta a ser candidato. E, portanto, nós temos que acabar com isso. Nós temos que abrir a vida política à participação direta dos cidadãos. Os cidadãos devem poder candidatar-se à Assembleia da República, devem poder se candidatar às câmaras municipais de forma menos onerosa do que agora são. Os cidadãos devem poder participar mais na vida política. A democracia... Permita-me só esclarecer esta questão. Está nos princípios do PDR a possibilidade de listas de cidadãos a todos os órgãos políticos. Exatamente. Está aí. Nós pusemos isso. Está lá. Os cidadãos possam... Eu vivo em Coimbra. Porquê é que eu não me poder candidatar autonomamente como deputado pelo Círculo de Coimbra, fazendo uma lista? O que é que o país ganha com isso? O que é que o país ganha aqui? Muito mais. Olha, menos carreirismo, menos funcionários políticos, menos pessoas que vão para o Parlamento dizer sim com a cabeça a tudo que a direção dos partidos manda, percebe? Ganha pessoas que verdadeiramente se comprometem com os interesses locais, com os interesses da sua terra, com os interesses do país, em vez de pessoas que estão interessadas nos interesses do partido, que se comprometem apenas com os interesses do partido, das oligarquias partidárias e das clientelas partidárias. Portanto, abrir o sistema político à participação direta dos cidadãos. Um dos princípios elementares da política é a cidadania. E essa cidadania em Portugal está mutilada. Foi amputada numa das suas dimensões fundamentais, que é participar na vida política como cidadãos. Se houver vontade política, nós podemos enriquecer a nossa democracia com a democracia participativa, com a participação dos cidadãos e acabar com este escândalo que é mais de 2/3 dos cidadãos não votarem nas eleições para o Parlamento Europeu. Que o Dr. Marinho Pinto admitia fazer uniões com o PS, com o PSD e com o PCP. Como é que ele pode justificar? Quer dizer, eu votando nele, sempre sendo um votante sempre muito à esquerda, se agora quisesse votar no Dr. Marinho Pinto, corria o risco dele, fazendo uma associação com o PSD, ter outra vez o PSD a governar o país por mais 4 anos. Era essa a minha dúvida e gostaria que o Dr. Marinho Pinto explicasse. Eu sou capaz e serei capaz, se necessário, fazer alianças com o diabo se isso for útil ao povo português. Nunca as farei se isso não for útil ao povo português. Não há dogmas em matéria de política. Nós temos 3 grandes partidos democráticos em Portugal. O PS, o PSD e o PCP. A prática desses partidos não tem sido correta.
Uns pior do que outros. Não tem sido correta. Mas a possibilidade de haver governos isolados é cada vez mais diminuta. A possibilidade de haver governos monopartidários está cada vez mais afastada. Em todo o mundo, os governos constituem-se com base em coligações. Agora, vamos nos coligar em torno de quê? Vamos nos coligar em torno dos taxos que repartes para o teu partido e para os meus? Vamos nos coligar em torno dos lugares nas empresas públicas? Ou em torno nos lugares na administração? Ou em torno do dinheiro que vamos repartir entre nós? Não. Isso nunca acontecerá comigo. Vamos nos coligar em torno das políticas concretas para a área da saúde, para a área da justiça, para a segurança social, para o desenvolvimento económico, potenciar o desenvolvimento das empresas, em vez de as esmagar o país com impostos como o PDR estivesse no governo. Nunca aconteceria, por exemplo, a privatização da EDP, como foi feito. Que, aliás, chamar-lhe privatização é insultar os portugueses, porque ela foi vendida à China. Ela foi vendida a uma potência estrangeira, que a comprou porque essa empresa vai dar benefícios ao povo chinês e não ao povo português como devia. Parece que a preocupação mais importante na privatização da EDP foi arranjar lugares na futura EDP chinesa para as clientelas de luxo do PSD e do CDS. Veja o doutor Eduardo Catroga. Veja o doutor Paulo Teixeira Pinto, que já tinha uma reforma de 36 mil euros por mês do BCP e passa a receber mais 20 e tal mil euros. Não receia perder eleitores, assumindo esse fiel da balança de tanto me posso coligar com o PS como com o PSD? Nós não, o que eu digo, ou com o PCP, pode acrescentar também o PCP. E posso acrescentar o CDS? Não, o CDS é um partido que neste momento, ao longo do seu historial recente, não demonstra aqueles mínimos necessários para governar. E a história, o futuro dirá porquê, e não preciso de o dizer. Agora, não há soluções monopartidárias em Portugal. É preciso encontrar consensos que ponham o interesse nacional acima do interesse das clientelas de cada partido. Hoje, o que temos visto nas coligações é repartir lugares. O doutor Paulo Portas atirou-se ao ar, deram-lhe um lugar de vice-primeiro-ministro, calou-se, virou cordeirinho. Isto não é política, isso é oportunismo mais primário. Não receia que alguns ouvintes possam estar a pensar: mas o seu partido não quer o mesmo, não quer lugares quando admite coligar-se com o PS ou com o PSD ou com o PC? Nós queremos políticas. É isso que eu respondo. Nós queremos políticas. E se alguém... Note, nós não andamos para agradar aos eleitores, nem para dizer aos eleitores aquilo que supostamente eles gostariam de ouvir. Quem estiver satisfeito com o PS, com o PSD, com o CDS ou com o PC, votem, continuem a votar. Nós não vamos aqui entrar em guerra política. Muito bem, votem em consciência. Agora, quem estivesse insatisfeito com a situação a que o país chegou e achar que foram os partidos responsáveis, os partidos tradicionais responsáveis por esta situação, pela primeira vez vão ter uma alternativa séria e válida para mudar. Mudar este país. Ao ser eleito para o Parlamento Europeu, passado poucos meses já abandono esse cargo, eu sinto-me, de uma certa forma, um bocado defraudado. Eu fui eleito para candidatar-me ao Parlamento Europeu e depois de chegar lá vi certas coisas que não esperava ver, que não sabia que existiam e, portanto, disse claramente a quem me pôs lá que preferia que nas próximas eleições me mudassem de lá para a Assembleia da República. Se quiser, lá estava muito bem, lá pode-se ganhar mais de 18 mil euros por mês, lá tens um conjunto de mordomias que nem de longe nem de perto aqui se tem, mas lá não estou a fazer aquilo que queria fazer na política, contribuir para resolver os problemas nacionais, contribuir para mudar o estado de coisas neste país. E, portanto, disse claramente, com toda a transparência, sem subterfúgios, sem estratégias comunicacionais, sem manha, disse claramente, quando nas próximas eleições legislativas vou candidatar-me. E se o povo português quiser que eu fique na Assembleia da República, ficarei. Se não quiser, então cumprirei o meu mandato aqui até ao fim. O que o senhor baseou essa sua pergunta e essa sua crítica naquilo que ouviu dizer a algumas pessoas, a alguns jornalistas, a alguns jornais. O que eu lhe digo assim, senhor, como é que era o nome? Avelino Pereira. Sr. Avelino Pereira, é que acredite não naquilo que dizem que eu disse, mas naquilo que me ouvir dizer a mim diretamente. Eu podia lá estar tranquilamente e até lhe posso dizer mais. Ao fim de 5 anos saía com mais 1.300 euros por mês de reforma para o resto da vida.
continuaria a ganhar os 18 mil euros por mês ou 17 mil e tal que ganho. Pagaria, enfim, não vale a pena estar a enumerar as vergonhosas mordomias e os vergonhosos privilégios que os deputados ao Parlamento Europeu usufruem hoje, quando comparados com o povo português, quando comparado até com os próprios deputados cá. Mas isso é, eu sentir-me-ei muito melhor aqui em Portugal, porque o meu objetivo é mudar este país, é ajudar a resolver os problemas deste país e não enriquecer a minha conta bancária, não engordar a minha conta bancária, não. O Parlamento Europeu, devo dizer-lhe, Sr. Pereira, que é uma falsidade. Um Parlamento que não tem iniciativa legislativa não é um verdadeiro Parlamento. E os deputados ao Parlamento Europeu não têm iniciativa legislativa. Não podem, se quiserem, fazer uma lei. Tem que aprovar ou homologar as leis da Comissão. Tínhamos acordado no Partido... Ao fim de 4 meses ainda não havia uma solução para o Partido da Terra, quando eu, 10 dias depois das eleições, propus entrar no Partido da Terra, propus militar no Partido da Terra e liderar o próprio Partido da Terra. Nós tínhamos um acordo que eu propunha os 5 membros da Comissão Política. A Comissão Política do Partido da Terra tem 6 elementos. Tinha. E eu propunha 5. Só saía um, porque era um familiar, era tio e sobrinho. Só saía um. Do resto iam 5 membros do Partido da Terra. E mais outro membro do Partido da Terra da Madeira, que foi onde o partido teve maior votação. Só levava 2 de fora, um do Porto, outro do Algarve. Não quiseram, não aceitaram. Sabe porquê? Porque esse membro do Partido da Terra tem... A mulher dele é membro do Conselho Nacional. O sobrinho é da Comissão Política. A sua secretária em Bruxelas é presidente do Congresso do Partido da Terra. O Partido da Terra é liderado por 5 pessoas aqui de Lisboa. Não há mais nenhuma. Nem do Algarve... A minha pergunta era mais... Nem do Algarve, nem dos Açores, nem da Madeira. São 5 amigos aqui de Lisboa que utilizam o partido em benefício próprio e das suas famílias. E eu queria abrir o partido à sociedade, aos portugueses, aos próprios militantes por todo o país. Não querem. O partido é um instrumento para eles próprios. Mas não estou nada preocupado que vote no PS, no PSD, que vote. Este cidadão que vote em quem quiser. Se muda de voto por causa disso, paciência. Siga a sua vida. Agora, não vou ceder ao fácil, ao popularucho, não vou ser populista por causa disto. Sabe? Eu digo a verdade e faço a verdade. Não sou perfeito. Tenho a noção disso. Toda a minha vida cometi erros. E vou continuar a cometê-los e cometerei muitos erros. Mas há uma coisa que eu posso dizer. Nunca cometi 2 vezes o mesmo erro. Aprendo com os próprios erros que cometo. E quem espera de mim a perfeição absoluta, então tem-na no PS, no PSD, no CDS, aí estão os homens perfeitos todos deste país. Eu, a de dizer a verdade, a de procurar a verdade, de ser honesto, não só naquilo que digo, mas também, sobretudo, naquilo que faço, porque dói muitas vezes ser honesto naquilo que fazemos, sabe? Comigo não há cedências ao fácil, ao gratuito, ao vulgar. Tenho princípios e é esses princípios que eu apresento. Tenho convicções e é essas convicções que eu apresento. Se o povo português sufragar, muito bem. Se não sufragar, muito bem também. Muito bem também, porque eu não preciso da política, ao contrário de muitos outros, que não têm o que fazer, nem sabem fazer mais nada. Eu exerci 2 profissões ao longo da minha vida e estou a 1 ano da reforma. Com enorme prazer que eu me dirijo ao senhor. Os homens não se medem pela altura, medem-se pela coragem e o senhor, de facto, é imparável e tem todo o meu apoio como cidadão. Se o senhor se sente com capacidade para lidar com todas as resistências políticas que existem, tanto as internas como externas, porque por vezes nós não conseguimos fazer aquilo que queremos porque somos completamente barrados, embora eu veja que o senhor é um homem de coragem. E a segunda é, na verdade, para resistir a todo esse tipo de resistências que existem e que todos nós sabemos que são muito más, se o senhor tem uma equipa ao seu lado com o mesmo nível que o senhor tem. São estas 2 perguntas que eu lhe deixo e boa sorte para o seu projeto, que eu estou consigo. Eu sinto que tenho capacidade, embora a insídia e a perfídia dos ataques pessoais que me são dirigidos, pelo sofrimento que alguns desses ataques cobardes e soezes fazem na minha família, nos meus filhos, nas minhas filhas, na minha mulher, até nos meus netos já. Percebe? Eu quando ouço uma figura pública com o prestígio e com o carisma de um Ricardo Araújo Pereira chamar-me energúmeno publicamente só porque discorda de uma posição minha,
pública, isso é torpe, isso é indigno de um homem, é indigno da democracia, é indigno de um homem de esquerda, de um homem democrata. Portanto, isso a mim não me atinge, que eu estou habituado a isso, sabe? Eu fui muito insultado antes do 25 de Abril pelas polícias, por algumas polícias, incluindo pela PIDE, fui preso, fui perseguido, nada nunca me demoveu dos meus princípios, porque eu sempre me bati pela liberdade de expressão. E a liberdade de expressão é uma liberdade de debater ideias e não para caluniar pessoas com cujas ideias nós não concordamos. E a liberdade é isto, não é a liberdade de atacar pessoalmente as pessoas, não é a liberdade de mentir, não é a liberdade de deturpar conscientemente o que uma pessoa diz só porque pretende atacar e diminuir e descredibilizar essa pessoa, que é o que têm feito muitos jornalistas e muitos órgãos de informação em Portugal. Na Declaração de Princípios será financiado pelos seus militantes, pelos seus simpatizantes, será financiado pelas contribuições que sejam feitas dentro da lei, será financiada pelas subvenções públicas, embora nós queiramos modificar o atual sistema de subvenções. Mas as subvenções são depois das eleições. Agora, como é que consegue, porque isto não se faz sem dinheiro, como é que consegue arranjar dinheiro para lançar um partido? Sabe, eu militei antes do 25 de Abril em organizações políticas. Quando se tem convicções, quando se tem entusiasmo, nós fazemos coisas, enfim, gigantescas. Eu candidatei-me à Ordem dos Advogados 3 vezes. Sabe quanto é que eu gastei? Só uma vez é que ultrapassei 20 mil euros. Foram 22 mil euros. Só uma vez é que gastei. Os meus adversários, alguns deles, gastaram 200 e tal mil euros. Não é preciso muito dinheiro quando se tem convicções e se quer trabalhar e se quer fazer. Nós vamos contribuir, o que faremos dentro da legalidade. E, portanto, vamos ver as dificuldades. Não vamos fazer as campanhas luxuosas que os partidos do establishment fazem. Não vamos. Mas vamos fazer uma campanha assente nas ideias, assente no debate. O que eu espero, Manuel Acácio, para suprir essa incapacidade, é que os órgãos da comunicação social cumpram o seu papel e tratem todos os candidatos com igualdade e não fazer a ignomínia que fizeram nas últimas eleições para o Parlamento Europeu, em que eu fui totalmente ignorado pelos órgãos da comunicação, completamente. Houve televisões que não apareceram sequer, e quando apareceram foi para achincalhar. Olha que os analistas, até na análise que se fez, até acharam que o senhor foi beneficiado pela comunicação social. Nas eleições? Por amor de Deus, olha, pelo menos o doutor Pacheco Pereira não disse isso. Fui, realmente, eu fiz a apresentação pública da minha lista, apareceu um órgão de informação, um jornal. Entreguei no Tribunal Constitucional, não apareceu nenhum, apareceu um órgão de comunicação social. Eu fiz dezenas e dezenas de iniciativas de campanha, não apareceu um órgão de comunicação social. Eu sou um português que tem 50 anos, portanto, posso-me considerar um bocadinho acima da média porque tenho estudos superiores, mas ele, quando diz que vai sair do Parlamento Europeu por convicções, esquece de uma coisa: as pessoas votaram em Marinho Pinto. Agora, quem lá vai ficar é uma pessoa que ninguém conhece. Portanto, o Dr. Marinho Pinto, quando faz isso, ele diz que não está... como lhe posso explicar, que não está a defraudar as pessoas, mas está, porque as pessoas votaram nele e não em alguém que vai lá ficar. Muito boa tarde. Olhe, Sr. José Ribeiro, quem lá vai ficar é uma pessoa que estava na lista. E as pessoas não votaram só no cabeça de lista, votaram numa lista que foi apresentada ao sufrágio universal. E, portanto, o número 2 também foi eleito e também lá está. Que é do MPT, também lá está. E não há fraude, não há fraude nenhuma nisto. Estava na lista, as pessoas votaram. O número 3 também, e o número 4. Isso é a coisa mais normal em democracia. As pessoas que são eleitas para um lugar e depois mudam para outro. Quando essa mudança é determinada por quem o pôs lá. Eu sairei se o povo português me eleger para o Parlamento Português, para a Assembleia da República, e serei substituído pela pessoa que está na lista logo a seguir, que estava na lista. Portanto, dizer que votaram em mim, isso é uma forma, digamos, redutora de ver a questão. As pessoas formalmente votaram numa lista que era composta por 21 pessoas. Só ao Parlamento Europeu é que quem me pôs aqui, eu não gosto, vi o suficiente para dizer que aquilo é muito de faz de conta. Percebe? Quando não há iniciativa legislativa num Parlamento, não há um verdadeiro Parlamento. Quando se tem que andar a pedir dinheiro ao órgão executivo para o Parlamento funcionar devidamente, não é um verdadeiro Parlamento. Quando se anda em bolandas pela Europa, de país para país, com o Parlamento às costas, contra a vontade dos deputados, é porque os deputados não têm a independência para poder decidir onde podem reunir. E, portanto, eu disse ao povo português, colocaram-me aqui,
vou-me candidatar à Assembleia da República. Se quiserem que eu fique aqui, não votem em mim para a Assembleia da República. Se quiserem que eu vá para a Assembleia da República, votem em mim e eu deixo isto aqui ao número 3 da lista. E admite pedir aos portugueses que coloquem-me em Belém? Que a mim? Ouça, essa pergunta, vamos lá ver, Manuela Cássio, temos sido feita reiteradamente. E depois dizem que candidatou-se ao Parlamento Europeu, quer candidatar-se à Assembleia da República, quer candidatar-se a Belém. Quer que eu responda com 2 anos de antecedência? Eu digo nem sim, nem não. Se houver condições, se as condições da altura determinarem uma candidatura, provavelmente assumi-la-ei. Se não determinarem, não. Agora, fazer-me perguntas sobre o que eu vou fazer em termos políticos daqui por 2 anos, por amor de Deus, a maior parte dos seus colegas fizeram-me essa pergunta para me encalacrar, para depois fazer aquele fogacho mediático, desonesto, de dizer que quer candidatar-se a tudo. Quer dizer, é um tresloucado, quer candidatar-se a tudo. Não. Eu respondo com honestidade. Podia dizer não e candidatar-me. Podia ser sim e não. Digo que não sei, daqui a 2 anos posso candidatar-me ou não. Agora, isso não leva a que me vou candidatar, como concluíram alguns colegas seus que me confrontaram com a mesma pergunta. A não ser que dessa resposta, não, nunca serei candidato a Belém. Sim, mas eu posso dizer isso? Acha que alguém pode dizer isso? Um político pode dizer isso? Depende das circunstâncias, depende de condições objetivas, depende de condições subjetivas, depende de muita coisa. Por amor de Deus, vamos ser honestos, vamos interpretar as coisas com honestidade, como manda o código deontológico do jornalista. Que avaliação faz do trabalho do atual Presidente da República? Negativa, muito negativa. Muito negativa. O Presidente Cavaco Silva... Há 2 aspectos que eu quero salientar na presidência do professor Cavaco Silva. O aspecto politicamente negativo e o aspecto dos ataques pessoais que lhe foram dirigidos, que muitas vezes não tiveram a contenção e muitas vezes não distinguiram o que é pessoal e o que é político. Eu faço uma crítica política muito forte e muito contundente ao Presidente da República. Ele deu demasiada cobertura ao Governo, deu demasiada cobertura às políticas do Governo, ele teve um comportamento altamente negativo para o interesse nacional e para os portugueses. Mas isso não legitima que lhe tenham feito os ataques à esquerda e à direita, que lhe tenham feito ataques por vezes pessoais, ataques por vezes que feriram os seus próprios familiares, mais do que ele próprio, como tem acontecido comigo. Nós devemos ser comedidos nos ataques às pessoas. Os debates políticos e as críticas políticas devem centrar-se em torno das ideias, em torno dos programas, em torno das propostas e não em torno das pessoas. Politicamente, o Presidente da República para mim foi um desastre para o país, porque deu cobertura, ele portou-se em alguns aspectos mais como Presidente do PSD do que como Presidente da República. Em relação ao governo atual do PSD, ele tem posto a mão por baixo em tudo e tem-o protegido em tudo, e mesmo em situações em que deveria fazer críticas, ele omite essas críticas. Mas isso é política e não pessoal.